Olá meninas, bom dia. Aqui é a Jussiara, mais uma vez com vocês no nosso devocional. Essa semana estamos com este tema tão maravilhoso, que é os nossos processos, os processos que nós temos vivido, que nós vivemos e enfrentamos. Todas nós passamos por processos durante a nossa caminhada. E por isso que nós estamos com este tema: abrace os seus processos e viva o seu propósito. Sou grata a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui com vocês, pela vida de cada irmã que tem nos acompanhado, pela vida das minhas amadas que estiveram aqui durante essa semana, falando conosco. Através das suas ministrações, o Senhor falou e tem falado conosco. Eu sou grata a Deus pela vida de cada uma. Que o Senhor continue abençoando e usando cada uma para que o reino do Senhor avance cada dia mais. Então vamos orar para nós começarmos o nosso devocional desta manhã, deste dia. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade, meu Deus, que o Senhor tem me concedido de estar aqui mais uma vez. Oh Deus, muito obrigada por este tempo, por este momento, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, abrindo os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender os processos que nós temos enfrentado e viver os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh Senhor, muito obrigado pela tua presença que nos fortalece, que nos levanta, pela tua palavra que nos sustenta durante os nossos processos. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar conosco nesta caminhada. Abençoe a vida de cada uma das minhas amadas que está aqui conosco, nos acompanhando. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Então, nós estamos essa semana com este tema: abrace os seus processos. E os processos, eles são muito dolorosos na maioria das vezes. E não tem como nós evitarmos esses processos que nós temos que passar. Eles são necessários em nossas vidas. E eu vou ler com as irmãs aqui em Gênesis 45. Vou ler o versículo 2, o 5 e o versículo 7 para a nossa meditação neste momento. E a palavra do Senhor diz assim, em Gênesis 45, no versículo 2: E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Agora vamos lá no 5. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. O 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Amém? Esta é uma passagem muito conhecida, todos já ouviram falar ou já leram sobre a história de José, um dos filhos de Jacó. E José, ele era um sonhador. José, a Bíblia relata que ele teve um sonho. E por causa deste sonho, ele enfrentou vários processos em sua vida. Por causa deste sonho que ele teve, ele foi odiado pelos seus irmãos, porque o pai de José o amava mais do que aos outros filhos, porque ele, como a irmã Andréia mesmo disse, ele foi o filho da sua velhice, o filho que ele teve com a sua esposa, que ele amava.
Então, por causa disso, por causa deste sonho, os irmãos de José o odiaram ainda mais. Porque José sonhou que os seus irmãos se curvariam diante dele. Ele sonhou com feixes de trigo e os feixes dos seus irmãos se curvavam diante de José, do feixe de José. E por causa disso, José, ele foi odiado. Por causa disso, os irmãos de José o lançaram dentro de um buraco. E por causa disso, José foi parar na terra do Egito. Porque a Bíblia relata que José, os seus irmãos foram olhar as ovelhas do seu pai. E o seu pai, Jacó, enviou José até os seus irmãos para levarem água, para verem os seus irmãos, para irem ao encontro deles. E quando José chegou até onde os irmãos dele estavam, os irmãos deles tiveram essa ideia de lançar José ali naquele poço, né, por causa do sonho que José teve. E a Bíblia relata que os irmãos de José fizeram isso contra ele, levados pelo ódio, pelos ciúmes, né? Por José ser um dos filhos prediletos de seu pai. E a Bíblia relata que José, ele foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. E os irmãos de José pegaram a sua túnica, mataram ali um cordeiro e passaram sangue nessa túnica para levar ao seu pai, fazendo com que o pai dele pensasse que ele tinha sido morto por feras, por animais no campo, quando na verdade eles tinham vendido José. E por causa disso José foi parar na terra do Egito. E chegando lá, a Bíblia relata que os ismaelitas venderam José para Potifar. Potifar era um oficial, era um capitão da guarda de Faraó. E José, daquele poço, foi parar dentro da casa de Potifar. E o Senhor, a Bíblia relata que estava com José em todo o tempo. E José virou administrador dos bens de Potifar. José virou administrador de tudo que Potifar tinha, da casa de Potifar. E a Bíblia relata que a mulher de Potifar, José era um jovem bonito, era um jovem que chamava a atenção. E a mulher de Potifar se interessou por José. Ela se interessou por José, tentou o seduzir, tentando ter alguma coisa com ele, mas José era um jovem que temia ao Senhor. E ele se recusou a se deitar com a mulher de Potifar. E por causa disso, José foi parar na prisão. Então José do poço foi para a casa de Potifar. Da casa de Potifar, ele foi parar na prisão. E o Senhor estava com José em todo o tempo, em todo momento, em todo o lugar. E a Bíblia relata que José, na prisão, tornou-se responsável porque o carcereiro passou a ter um certo carisma, passou a gostar de José e ele tornou-se responsável por tudo ali na prisão. Ele passou a organizar, a administrar a prisão. E a Bíblia relata que nesse período em que José esteve ali na prisão, 2 servos de Faraó, um copeiro e um padeiro, foram enviados para a prisão também por Faraó. E certa feita esses homens tiveram sonhos também.
O padeiro, o copeiro tiveram sonhos. E foram sonhos que os intrigaram muito. E eles ficaram perturbados por conta deste sonho. E José deu a interpretação do sonho desses dois homens. A um, ele disse, ao copeiro, ele disse que ele sairia dali dentro de 3 dias e seria restituído ao posto que ele tinha antes. E ao padeiro, José disse que ele seria morto dentro de 3 dias. E foi isso que aconteceu. Passaram-se 3 dias. O copeiro foi restabelecido ao seu posto e o padeiro foi morto, assim como José disse na interpretação dos sonhos. E José disse para o padeiro, quando ele estava saindo da prisão, que se lembrasse de José, porque José estava ali sem ter feito nada. E a Bíblia relata que aquele homem, o copeiro, saiu da prisão e se esqueceu totalmente de José. E José ficou ali naquela prisão por mais algum tempo. E certa feita, como a Bíblia mesmo relata, Faraó teve um sonho. E ele chamou todos os sábios e entendidos ali do Egito. E ninguém conseguiu interpretar os sonhos que Faraó teve. Ninguém tinha essa capacidade de interpretar estes sonhos. E foi aí que este copeiro se lembrou de José. Foi aí que esse copeiro se lembrou que José tinha interpretado o seu sonho na prisão e a interpretação que José tinha dado aconteceu da maneira que ele tinha interpretado. E imediatamente Faraó mandou chamar a José. José veio até a presença de Faraó. Ele contou-lhe o teu sonho. Ele contou que ele tinha sonhado com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E José deu a interpretação para este sonho de Faraó. Foram 2 sonhos que se resumia em apenas um. E José disse para Faraó que a terra do Egito enfrentaria 7 anos de bonança e 7 anos de seca. E José falou, olha, arrume um homem dotado de capacidade, um homem inteligente, para poder administrar a terra, para poder guardar provisões para quando chegar o tempo de seca, a terra do Egito não sofrer com esta seca. E foi aí que Faraó disse que não havia ninguém. E Faraó disse que não haveria ninguém, não tinha ninguém ali que pudesse fazer isso. E Faraó, muito impressionado com a capacidade, com o que José expôs ali, para solucionar este problema que a terra viria a enfrentar de fome, de seca, Faraó nomeou José como governador de todo o Egito. De todo o Egito. E José, ele, durante estes 7 anos de bonança, ele foi acumulando provisão para que a terra do Egito enfrentasse os 7 anos de seca que estaria por vir. E foi isso que aconteceu com José. José, daquele poço onde seus irmãos o lançaram, o jogaram, foi parar na casa de Potifar. Da casa de Potifar, foi parar na prisão. E da prisão, José foi parar no posto de governador do Egito, porque Deus estava com ele. Então José enfrentou, como nós podemos ver na sua história, José foi um jovem que enfrentou um longo e doloroso processo, porque ele foi vendido pelos teus próprios irmãos, sangue do teu sangue.
ele foi preso, ele foi acusado de uma coisa que ele não fez pela mulher de Potifar. Por causa disso, ele foi parar na prisão, sem ter feito nada. E depois ele foi parar ali, diante de Faraó, e se tornou governador de toda a terra do Egito. Então José passou por um longo processo. Tudo isso porque ele teve um sonho. Ele enfrentou esse processo doloroso, anos ali, naquela prisão, anos ali, longe do seu pai. E José enfrentou este processo, todos esses processos, para chegar aonde ele chegou na posição de governador. E eu creio que não foi fácil para José chegar ali onde ele chegou, enfrentar os processos que ele enfrentou. Mas eu vejo aqui que na vida de José, nós podemos aprender muita coisa na vida de José. E a primeira chave que eu quero liberar para vocês sobre a vida de José é que José enfrentou todo esse processo que ele enfrentou, porque ele estava firmado em uma palavra. Deus falou com José através do sonho que ele teve. E ele enfrentou todos os seus processos porque ele tinha esta palavra, ele tinha este sonho e ele tinha certeza de que Deus era Deus para fazer cumprir a palavra que tinha sido liberada sobre a vida dele naquele sonho. Aquilo que o Senhor liberou na vida dele naquele sonho que ele teve. Ele enfrentou todo esse processo que ele enfrentou, baseado neste sonho que foi liberado sobre a vida dele. E muitas das vezes nas nossas vidas, o Senhor libera palavras sobre nós ao nosso respeito. Mas durante os processos nós nos esquecemos da palavra que já foi liberada. E às vezes retrocedemos, recuamos, murmuramos, esquecemos de quem é o Deus que nós servimos. Esquecemos da palavra que já foi liberada, duvidamos da palavra que foi liberada a nosso respeito, porque às vezes os processos são tão dolorosos, os processos nos ferem tanto, que nós esquecemos daquilo que Deus já liberou e decretou sobre as nossas vidas. Mas José não fez isso. José, durante o seu processo, ele continuou acreditando naquilo que o Senhor tinha liberado e decretado sobre a vida dele, no sonho que ele teve. Então esta é uma chave que eu libero sobre a vida de vocês, através da vida de José. Creia na palavra que já foi liberada sobre a tua vida. Não importa o que você está enfrentando, não importa quão doloroso seja o seu processo. Creia naquilo que o Senhor já decretou sobre a tua vida. E caminhe, abrace os seus processos, crendo nesta palavra, crendo naquilo que o Senhor já disse ao teu respeito, assim como José fez. Outra chave que nós podemos aprender na vida de José é que José estava com o Senhor. A presença do Senhor estava com José. Então José, durante os seus processos, ele sabia, ele tinha certeza da presença do Senhor em sua vida. E quando nós enfrentamos os processos, por mais dolorosos e desafiadores que sejam em nossa vida, com essa certeza da presença do Senhor, nós conseguiremos chegar do outro lado, cantando o hino da vitória.
porque sabemos que não passamos pelos processos sozinhas, mas sabemos que o Senhor está conosco, a presença dele está conosco mediante este processo. Então, esta é uma chave que vai destravar o nosso destino e fazer com que nós vivamos o propósito de Deus nas nossas vidas, a presença do Senhor em nós. Então, durante os processos que você enfrenta, se achegue mais ao Senhor. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de buscar ao Senhor, mas aproveite os processos para se achegar cada dia mais ao Senhor. Aproveite os seus processos para atrair a presença do Senhor para a tua vida, porque é a certeza da presença do Senhor que vai te fazer ter sucesso mediante os processos que você vai enfrentar. E foi isso que aconteceu na vida de José. Não importava onde José estivesse. Ele podia estar na casa de Potifar, na prisão ou como governador. Mas ele tinha a presença de Deus na vida dele. E foi isso que fez a diferença na vida de José. É isso que fará a diferença na sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando no momento, mas a presença do Senhor fará a diferença em sua vida. E você vai conseguir abraçar os seus processos. E vai conseguir viver aquilo que o Senhor tem para você. Porque primeiro, você segue durante os seus processos crendo na palavra que já foi liberada. Segundo, você tem a certeza da presença do Senhor em tua vida e é ela que vai fazer a diferença. E a terceira chave que eu quero liberar sobre a vida de vocês é que José era intencional. José era intencional mediante os seus processos. E José era tão intencional que aonde ele chegasse, ele fazia alguma coisa com intencionalidade. Ele fazia com toda a sua dedicação. Não importava se ele estava ali no calabouço de uma prisão, mas ele fazia com toda a dedicação. Ele era um bom administrador. Durante os seus processos, seja intencional, mulher. Não importa o que você está vivendo em sua vida, não importa quão difícil seja a situação, seja intencional nos seus processos. Seja intencional nos seus processos. Seja um bom administrador, um bom mordomo nos seus processos. Seja uma boa administradora durante os seus processos. Administre aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Seja os seus dons, seja os seus talentos, seja o seu lar. Seja uma boa administradora. Seja intencional durante os seus processos. Não importa quão difícil seja a situação. Não importa se você está vivendo processos, às vezes dolorosos, dentro do seu lar, no seu casamento, na sua vida espiritual. Seja intencional dentro do seu lar. Não queira exigir, às vezes, do seu marido ou dos seus filhos a mudança ou exigir algo, mas seja você a mudança. Comece em você a mudança. Seja intencional em tudo que você for fazer. Não importa se o seu esposo, no momento, não tem sido aquele esposo que você sonhou. Mas seja intencional. Faça com amor, com zelo, tudo o que você for fazer. Faça com propósito, assim como José fez. José foi um homem, um jovem intencional. Ele não olhava o lugar que ele estava. Ele estava na prisão, mas ele foi intencional ali na prisão. E por causa disso, José
se destacou em todos os lugares que ele esteve, mesmo nos lugares piores que ele teve que estar, como a prisão, mas ele foi intencional durante os seus processos, ele foi um bom administrador. Então esta é uma chave que vai mudar, que vai te ajudar a ultrapassar os processos que você tem enfrentado. A intencionalidade, você sendo uma mulher intencional no seu propósito, isso vai virar, vai ser uma chave que vai virar e vai destravar o seu destino para que você viva o propósito que Deus tem para você. Por mais difícil que sejam os seus processos, sabemos que os processos, ele não é para nos matar. Os processos, quando ele vem às nossas vidas, é para nos fortalecer. Os processos é para nos fortalecer. Os processos são para que nós possamos confiar e depender totalmente do nosso Deus, daquele que liberou a palavra sobre as nossas vidas. A Bíblia relata que Jó, ele passou por um longo e doloroso processo também. Ele perdeu tudo o que ele tinha, os seus filhos, os seus bens, os seus amigos, tudo. Mas lá, no livro de Jó, no capítulo 42, o versículo 2, Jó disse ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O nosso Deus é o Deus que tudo pode. E nada do que Ele tem para você, nenhum dos teus propósitos que Ele tem sobre a tua vida pode ser impedido. Por mais doloroso que seja o seu processo, você só tem que abraçar o seu processo. Abraçar é aceitar. Aceite os seus processos, por mais dolorosos que sejam. Aceite os seus processos, confiando naquilo que o Senhor liberou sobre você, confiando que a presença do Senhor está com você e sendo intencional em tudo que você for fazer. Não importa onde você esteja, não importa qual é a sua situação, qual é a sua dor, seja intencional. Porque estas chaves vão destravar o seu destino e te levar, vão acelerar os processos em sua vida e te levar a viver o propósito de Deus. E quando nós falamos em processos, vem logo ao meu coração Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o processo que ele sofreu. O que Jesus, o nosso mestre, sofreu. Os processos dolorosos que ele sofreu ali, na via do Calvário, quando ele estava ali prestes a ser sepultado, a ser crucificado ali, a ser pregado naquela cruz. Foi um processo doloroso que Jesus Cristo enfrentou. Mas quando Jesus estava ali pregado naquela cruz, ele disse lá em João 30, ele disse: está consumado. E ele curvou a cabeça e entregou seu espírito ao Pai. Então os processos feriram, mas quando ele estava ali na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. O propósito pelo qual eu vim à terra se cumpriu. E por causa disso, nós temos e podemos nos achegar ao Pai. Por causa dos processos que Jesus enfrentou até chegar àquela cruz, nós hoje temos direito à salvação. Nós hoje somos curados e fomos resgatados, porque Jesus enfrentou um doloroso processo por mim e por você, para cumprir o teu propósito. Porque os processos ferem, mas o propósito traz cura. E quando Jesus estava vivendo o seu processo, e quando ele estava ali diante do propósito e disse: está consumado, todos nós tivemos e temos acesso à cura, à salvação e à restauração através da pessoa de Jesus Cristo, através do sacrifício e dos processos que ele enfrentou por mim e por você. Por mim e por você. Porque os processos, eles vão nos ferir,
Mas quando você estiver vivendo o propósito de Deus em sua vida, vai trazer cura para você e para todos que estão à sua volta. Porque a Bíblia mesmo relata que José, depois que a terra do Egito enfrentou o período de seca, que José tinha guardado tudo ali, a provisão para enfrentar este período. O que aconteceu quando a terra foi devastada pela seca? Os seus irmãos vieram até o Egito em busca de cereais, em busca de grão, em busca de comida. E foi aí que José entendeu o propósito dele. E a Bíblia relata que José, quando viu seus irmãos, ele chorou. E quando José chorou, como eu li aqui no capítulo 45, eu creio que quando José chorou, ele estava sepultando as suas dores. Porque ele passou por um processo doloroso. E quando José viu seus irmãos ali diante dele, os irmãos dele não sabiam que era José, que era aquele jovem que eles tinham vendido ali para os ismaelitas. E quando José viu seus irmãos ali, ele chorou. E eu creio que este choro foi um choro onde ele estava sepultando as suas dores. Porque eu creio que ele se lembrou dos processos que ele enfrentou e do que os irmãos dele tinham feito com ele ali, o jogando naquele poço e vendendo eles. Então ele sepultou as dores que ele carregava. Porque o propósito cura. E ele chorou. José foi curado emocionalmente, ele sepultou as suas dores do passado. E ele se revelou aos seus irmãos e ele entendeu o propósito. Ele disse para os seus irmãos, para os irmãos dele não se afligirem por ter vendido eles, porque foi para salvar a vida deles que Deus enviou adiante deles ali a terra do Egito. Então José entendeu que tudo isso que aconteceu, tudo que ele passou, todo esse processo era para este momento que tinha chegado na vida dele. Porque os processos que José enfrentou deu a ele maturidade para viver o propósito. Então ele disse para os seus irmãos, foi para isso, foi para este momento, foi para este tempo que o Senhor me enviou à terra do Egito antes de vocês, como um remanescente, para vos salvar e para vos dar um grande livramento. Porque foi o propósito de Deus, foi para este propósito que José estava ali. Porque se José não estivesse ali, talvez a nação de Israel, talvez ali os descendentes de Abraão poderiam ser exterminados da face da terra. Mas Deus tinha feito uma aliança com Abraão. E por causa desta aliança, José foi enviado ali para o Egito para salvar a nação eleita do Senhor, esse povo escolhido pelo Senhor. E foi isso que aconteceu. José entendeu porque ele tinha ido parar ali no Egito para salvar os seus. E foi isso que aconteceu. José salvou, José livrou o teu povo. Depois o seu pai, Jacó, também veio até ele, toda a sua família, e eles se estabeleceram ali na terra do Egito. Porque ele abraçou os seus processos, confiando na palavra que foi liberada ali, na vida dele, naquele sonho que ele teve. Ele abraçou os seus processos, confiando que Deus estava com ele, temendo ao Senhor. E ele abraçou os seus processos sendo intencional. Tudo que vinha nas mãos dele para ele fazer, ele fazia com intencionalidade. Ele dava o seu melhor. Então José entendeu porque ele estava ali. E quando ele estava vivendo o propósito de Deus na vida dele, trouxe salvação para os teus. Trouxe salvação para os teus, trouxe libertação para os teus, livramento para os teus.
Então foi para este tempo, foi para este momento que o Deus colocou José ali na terra do Egito. E ele abraçou os seus processos. Então, minha amada, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual tem sido o processo que você tem enfrentado, mas aceite os processos, abrace os processos que você tem vivido, abrace, porque os processos é para te fortalecer, não é para te matar, porque os processos é para trazer maturidade, porque quando você tiver maturidade suficiente, você vai viver os propósitos de Deus em sua vida, porque os processos, ele é para nos dar maturidade. E a maturidade vai nos fazer acessar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, este processo que você tem vivido e enfrentado é para gerar em você maturidade. É o Senhor, é Deus te preparando para viver o teu propósito. Por isso, não desanime, não vacile, não olhe para trás, não retroceda. Seja uma mulher confiante, confie naquilo que o Senhor já disse ao teu respeito. Confie na palavra liberada. Confie em Deus, confie naquele que te guarda. Confie que você não está sozinha diante dos seus processos, porque a presença do Senhor está com você e é ela que vai fazer a diferença em tua vida. É ela que vai te ajudar, que vai te fazer romper mediante os seus processos. É a presença de Deus que vai fazer a diferença. Porque Deus permite os processos, mas Ele passa com você. Ele passa com você durante os processos. Deus permite a fornalha, mas Ele não deixa o fogo te queimar. Deus permite a cova de leões, mas Ele não deixa os leões te tocar. Deus permite os processos, mas Ele passa com você em todos eles. Ele passa com você em todos os processos. Você não está sozinha. Você não está só. Entregue a sua própria sorte nesses processos que você tem vivido. O próprio Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de José, que esteve com ele ali no Egito, que esteve com ele nesse processo que ele teve que enfrentar para viver o teu propósito. Ele está com você nos dias de hoje. Você não está só. Você não está só nos seus processos. O Deus Todo-Poderoso está com você. Então abrace os seus processos. Abrace sem murmurar, sem questionar ao Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Abrace, aceite o dia mau, aceite os momentos de dor, aceite, crendo que você não está só, crendo que o Senhor está com você, crendo que a palavra vai ser cumprida, crendo que você vai viver o teu propósito sim, porque Deus está com você. Ele não vai te deixar só mediante as lutas e as adversidades e os processos que você tem vivido. Mas Ele vai estar com você te fortalecendo, te alinhando, trazendo esclarecimento, trazendo maturidade que te fará acessar o propósito e te fará acessar aquilo que Ele tem para a tua vida. Por isso, nesta manhã, abrace os seus processos. Creia no Deus de Abraão. Creia naquele que tudo pode fazer, como Jó mesmo declarou. Tudo pode. E nada, nenhum dos propósitos dele na tua vida vão ser impedidos. Porque o nosso Deus é aquele que tudo pode fazer. Tudo pode fazer. Apenas confie. Mediante os seus processos, caminhe confiando no Deus Todo-Poderoso. Abrace este processo, abrace esta luta, porque nada dura para sempre. Tudo tem um propósito, tudo que vem até nós é com alguma finalidade, é para nos fazer aprender algo,
é para nos fazer tirar de cada processo uma lição que vai nos dar maturidade, que vai nos dar resistência, resiliência, força e mais fé, mais coragem, mais determinação para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, que você possa abraçar os seus processos para viver o teu propósito, crendo que o Deus de Abraão está com você. Amém, amadas? Um bom fim de semana para vocês. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus venha trazer restauração, conforto, fortalecimento para você na sua caminhada durante os seus processos, para que você possa acessar aquilo que o Senhor já tem para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe e até o nosso próximo devocional.